Amados irmãos, graça e paz a todos, em nome de Jesus. Hoje nós vamos começar a estudar o livro do profeta Obadias. Vamos estar fazendo uma exposição desse livro, que é um livro que tem uma mensagem muito importante para nós cristãos nas Escrituras Sagradas. O livro de Obadias é um livro muito pouco conhecido, considerado o menor livro do Velho Testamento, são apenas 21 versículos, mas nós podemos encontrar uma grande mensagem de instrução da palavra de Deus para as nossas vidas neste livro. É pouco falado, né? O profeta Obadias é alguém que pouco se sabe ao seu respeito. Era um nome muito comum na época. Em outros livros da Bíblia fala-se muito a respeito de alguém com esse nome, mas não era o mesmo profeta que escreveu o livro de Obadias. Então nós vamos começar aqui na introdução do livro com a seguinte pergunta: por que estudar esse livro, né? Qual é a importância do estudo do livro de Obadias? Ao estudarem o breve livro de Obadias, os irmãos vão aprender a importância da irmandade e os perigos e as consequências de esquecer o mandamento de amar uns aos outros. Então a gente vê aqui a primeira importância, que o livro ele vai nos ensinar a valorizarmos os laços de fraternidade, né? Como é importante nós sermos leais uns com os outros, nós honrarmos e respeitarmos este compromisso de fraternidade, de irmandade. E quando nós não assim o fazemos, Deus ele traz também a sua punição, né? O livro de Obadias, no decorrer do estudo, a gente vai ver isso, que Deus através do profeta Obadias, ele levanta uma profecia contra Edom, né, que eram os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Então, eram filhos de Isaac, né, o mesmo povo, a mesma família, mas que se tornaram dois povos extremamente inimigos. Então, houve um rompimento dessa fraternidade e aí os irmãos eles criaram uma rixa entre si, né? E essa rixa ela vai se estender também nas suas linhagens. Os seus descendentes vão levar adiante essa briga, esse ódio, esse conflito, e Deus então, através do profeta Obadias, ele vai mostrar a rejeição que ele teve com Esaú, né? Deus rejeita um povo, Deus rejeita uma pessoa e a sua descendência até quando aquela pessoa não honra, né, ou aquele povo não honra os compromissos de fraternidade, fazem algo que Deus abomina. Então o livro de Obadias ele traz essa reflexão da justiça de Deus com aqueles que agem de forma desobediente à sua palavra. Mostra que aquele que é injustiçado, ele recebe, Deus vinga, né? Faz a sua justiça, trazendo a vingança do Senhor para reparar danos aos que são injustiçados e castigar aqueles que praticam a injustiça. Dando sequência, na nossa introdução diz assim: Obadias dirigiu suas profecias aos edomitas, que eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó, está em Gênesis 25, 30, e moravam no território ao sul de Judá. Embora os edomitas não fossem da casa de Israel, ainda assim pertenciam à família de Abraão, né? Porque eram descendentes ali, vinham da mesma família. Então o que acontece? O autor do livro, como já vimos, é Obadias, né? Ele escreve de uma forma, os seus destinatários iniciais são os edomitas, né, os moradores do reino de Edom, que ficava ali no sul de Judá, e
O tempo em que ele escreve esse livro, provavelmente vai ali acontecer em 586 a.C., né? Logo após uma das capturas mais importantes ali de Jerusalém, provavelmente quando eles foram conquistados pelos babilônios, né? Isso é uma data provável, não tem muitos detalhes a respeito do livro, mas é uma data importante a ser observada. Então vejam, infelizmente o relacionamento entre Judá e Edom, que são os reinos, né? O reino de Judá, o povo de Judá, descendente de Jacó, e Edom, os edomitas, descendentes de Esaú, né? Era um relacionamento conturbado e cada nação via a outra como uma nação inimiga. Então, a partir do conflito que aconteceu entre Jacó e Esaú, o ódio se instalou ali, né? O diabo começou a trabalhar dividindo aquelas duas nações, aqueles dois povos, como Deus tinha dito. Havia duas nações no ventre da sua mãe, né? Mas esses povos eles vão se colocar como povos inimigos. Então, quando Jerusalém foi capturada, o povo de Edom se recusou a ajudar o povo de Judá e regozijou-se com o seu infortúnio, pilhou seus bens deixados para trás e entregou o povo aos babilônios. Isso está no capítulo, o livro de Obadias tem um capítulo, né? São apenas um capítulo, são 21 versículos o livro todo, e você vai encontrar isso nos versículos de 11 a 14. Olha só, é muito importante a gente observar isso aqui, né? Porque o que foi que motivou a vingança de Deus, a ira de Deus contra o povo de Edom? Justamente a deslealdade do povo de Edom com o povo de Judá. Então, eles tiveram um momento que estavam unidos, mas quando veio o rei da Babilônia para atacar o Jerusalém, o povo de Edom fez o que nós chamamos uma covardia, né? Traiu o povo de Judá. E aí, ao invés deles estarem juntos com Judá, né, que era o povo de Deus ali, o povo que Deus tinha abençoado, que Deus tinha feito a promessa, eles vão ficar do lado dos inimigos do povo de Deus. E aí, o povo de Deus vai ser derrotado, né, nesse momento, e o que acontece? Eles vão se alegrar muito, né? Eles vão ter um prazer, uma satisfação, uma alegria, vão festejar, vão ficar muito felizes com a derrota do povo de Judá. E aí é onde vem toda a ideia central do livro, está nisso, em mostrar que quando nós temos o prazer com o sofrimento de alguém, com o mal de alguém, né? Tem pessoas que vivem torcendo para as coisas darem errado na vida dos outros. Quando sabem que alguém tem um problema, está passando por uma situação difícil, né? Quando algo dá errado, então tem alguém que festeja, que se alegra, que tem prazer, que está em todo canto apresentando aquilo ali. É uma satisfação muito grande, o seu coração se satisfaz com aquilo. E isso é uma das principais atitudes que vão provocar a ira de Deus. No versículo 11 diz assim: no dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo eras um deles. Então o que eles fizeram? Ao invés deles ajudarem ao povo de Deus, eles trabalharam contra. E aí Deus diz assim no versículo 12: mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína,
nem ter falado de boca cheia no dia da sua angústia. Não devias ter entrado pela porta do seu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da sua angústia. Então o que acontece? Isso aqui eles viram que o povo tinha sido derrotado e eles se aproveitaram também, vamos ajudar a derrotar mais, né? Vamos nós também cair em cima. Então tem esse tipo de pessoas, né, com esse perfil. Quando ela vê que você está está mal, está passando por uma situação difícil e ela tem raiva de você, ela se aproveita para lhe prejudicar mais ainda, para mais ainda trazer opressão, trazer sofrimento, né? Isso fez com que Deus se irasse com a nação dos edomitas e Deus rejeitasse eles para sempre ali. E aí, lá no versículo que vem, no versículo 15, Deus vai mostrar que isso é um castigo que também Deus traz para todas as nações, né? Essa revolta de Deus e essa forma de Deus mostrar a sua indignação e trazer o seu castigo, ela não é só para os edomitas. Deus vai fazer isso com outras nações também. Deus faz isso no dia a dia, em todos os tempos. Por quê? Porque isso é uma ética de Deus, né? Fere os princípios de Deus. No versículo 15, ele fala da restauração de Israel e a felicidade de Israel, mas o castigo que Deus vai trazer para todas as nações também que são contra o povo de Deus. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste, assim fará contigo, se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Então, a gente vai aprender aqui essa questão da fraternidade, que a gente estava falando lá no início, né? Porque tudo que nós fazemos de mal contra os outros, aquele mal retorna para a gente um dia. Isso é o próprio Deus que faz isso acontecer, né? Não é uma coisa do acaso. A justiça de Deus, ela é reta para todos. E aí ele diz claramente aqui no versículo de número 15, que o mal feito que a gente faz torna sobre a nossa cabeça. O mal que a gente faz aos outros, ele vem um dia também para a gente, né? No versículo 16 ele diz: porque como bebeste no seu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. O que ele está falando aqui? Ele está falando da justiça de Deus agora em restaurar a Jacó, que tinha sido injustiçado. A justiça de Deus vai agora dar a restauração a Jacó, né? Ou seja, quando alguém recebe a injustiça, Deus fica do lado de alguém que recebeu a injustiça e Deus castiga o injusto. Quem comete a injustiça, Deus castiga e Deus dá o livramento ao que foi injustiçado. Então aqui Deus estava julgando uma briga entre duas nações irmãs, né, entre irmãos. E a Bíblia diz no Novo Testamento que Jesus ele faz diferença, né? Lá em Malaquias diz que Deus faz diferença entre o justo e o ímpio. No Evangelho de Mateus, a Bíblia diz que Jesus ele julga entre ovelha e ovelha e entre ovelhas e bodes. Então isso quer dizer que Deus ele julga entre aqueles que são da mesma fé, do mesmo caminho, né? Entre o justo e o ímpio, ou entre o justo e o justo. Então a gente tem que viver a justiça de Deus, né? Sempre andar em obediência aos mandamentos do Senhor. No versículo 18, ele diz assim: a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho.
aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Então Deus ia levantar como fogo a casa de José, a casa de Jacó, contra a casa de Esaú, que seria destruída por um ato da mão do Senhor. Então nós vamos, nesse momento aqui, refletindo sobre essa parte da introdução do livro. E o outro ponto que a gente vê é por que Deus permitiu isso, né? Então veja bem, Obadias previu a ruína que aguardava o povo de Edom devido à sua crueldade com Judá. Isso que a gente acabou de ler. Ele também profetizou a futura restauração de Sião e a importância do trabalho no templo nos últimos dias, descrevendo aqueles que participassem dele como salvadores, né? Aquele que se levanta para fazer a obra, aquele que se levanta para restaurar. Aqui no versículo de número 21 ele diz assim: salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Então os libertadores, né, aqueles que vinham para pregar a paz, homens que vinham levantados por Deus para pregar a vitória que vem em nome do Senhor, é a salvação de Deus. Aqui a gente vê a obra da salvação para aqueles que são injustiçados e também aqueles que têm as promessas do Senhor, né? Que Deus não esquece dos seus, mesmo quando em algum momento eles sofrem a injustiça, mesmo quando em algum momento eles sofrem a perseguição e o ódio. É justamente nessa hora que Deus ele mais se levanta para mostrar sua fidelidade e o seu projeto na vida do seu povo. Então, quem escreveu o livro é o segundo ponto, né? Nós já falamos, o livro foi escrito pelo profeta Isaías, aliás, Obadias, né? O profeta Obadias, como está no versículo 1, veio visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor e as nações foi enviado um mensageiro que diz: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra, né? Então Deus anuncia através de Obadias aqui, ele é o autor, o próprio livro já diz isso, a guerra, né, que era vindo da parte do Senhor para julgar Edom. Embora várias pessoas chamadas Obadias sejam mencionadas em 1 Reis, 1 e 2 Crônicas, em Esdras e Neemias, essas são referências a outras pessoas, né? Não eram o mesmo Obadias, mostrando que o nome era um nome muito comum na época, né? Existiam muitas pessoas com esse nome. Com exceção do fato de que Obadias era um profeta do reino do sul, reino de Judá, não sabemos nada sobre seu passado ou o seu ministério. Existem profetas na Bíblia que a biografia deles é bem conhecida, né? É possível localizar a sua família, inclusive nomes de alguns parentes, o lugar onde ele nasceu, a sua profissão, né? o seu tempo de ministério até, e outros são meio anônimos. Eles são levantados por Deus ali e dão a sua profecia, exercem o seu ministério, mas ficam poucas informações sobre a sua vida, sobre sua família. Então, Obadias é um desses, né, que pouco se sabe, apenas o significado do nome, né, que aí vai valer para todas as pessoas que têm o nome de Obadias, que significa servo do Senhor. É bem apropriado para esse profeta, né? Um homem que foi um servo de Deus, que mostrou ali a justiça do Senhor na vida do seu povo. Então, quando e onde o livro foi escrito? A profecia de Obadias foi feita pouco depois de uma das capturas de Jerusalém, falamos sobre isso, provavelmente a conquista pelos babilônios, cerca de 586 a.C. O que acontece? O livro de Obadias, ele é o livro
mais curto, né, do Velho Testamento. É o menor livro, são apenas 21 versículos, e as profecias de Obadias, como já falamos, elas têm um destino certo, né? No primeiro momento, elas se endereçam, né, os destinatários são os edomitas, tem um endereço certo, que é o povo de Edom, e são semelhantes àquelas encontradas em outros livros do Velho Testamento, como Isaías, capítulo 34, versículos 5 a 8, Jeremias 49, 7 a 21, Ezequiel 25, 12 a 14, capítulo 35 de Ezequiel, de 1 a 15, 36, versículo 5, Joel, capítulo 3, versículo 19. No entanto, dentre essas profecias, as profecias de Obadias são incomparáveis ao afirmarem que a razão da crueldade de Edom contra Judá ter sido tão ofensiva foi porque os povos das duas nações eram parentes, né? Então, a questão do conflito, né, que independentemente do parentesco ou não, Deus ele vai entrar para fazer a sua justiça. Acho que uma das coisas mais importantes que nós aprendemos no livro de Obadias é isso, a maneira como Deus ele não deixa passar a injustiça, né, como Deus ele faz com que aqueles que praticam o mal eles possam vivenciar também o mal que eles praticam. Foi particularmente cruel a decisão de Edom de ficar do outro lado, enquanto seus irmãos e suas irmãs israelitas estavam sendo destruídos, e de regozijarem-se com o infortúnio deles, né? Então, além deles se aliarem aos inimigos, eles também se alegraram, eles festejaram com o mal que aconteceu ao seu irmão, né? ao povo irmão. Então Obadias declarou que o povo de Edom não deveria ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína. Isso está no versículo de número 12, né? Como a gente já leu aqui, que ele diz assim: mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da sua angústia. Olha só, que isso aqui é o que vai provocar mesmo a ira de Deus contra aquele povo, né? E quantas pessoas fazem isso, né? Quantas pessoas elas têm prazer com a ruína dos outros, com o sofrimento dos outros, né, com o mal dos outros, se alegram com o mal das outras pessoas, ficam torcendo para as pessoas, as coisas darem errado na vida do outro, e quando elas veem que deu errado, elas festejam, né? Como ele falou aqui, eles falaram de boca cheia ao ver a angústia do outro. Então eles tinham prazer de declarar aquilo, de anunciar, estavam muito satisfeitos e não sabiam que quando eles estavam fazendo isso, eles estavam se colocando como alvos da justiça de Deus, da ira de Deus, que aquilo também iria acontecer a eles, né, em um momento. É a lei da semeadura. Lá em Gálatas, a Bíblia diz que aquilo que o homem planta, ele também vai colher, né? Então, para a gente terminar essa parte, diz assim: além disso, a visão de Obadias sobre a futura restauração de Sião e os salvadores no Monte Sião, está lá no versículo 21, diz: salvadores hão de subir ao Monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor, né? Então Deus ia levantar ali exércitos, Deus ia levantar reis que viriam contra Esaú, né? E esses reis seriam levantados por Deus mesmo. Deus estava usando eles, que viriam como salvadores ali do povo de Deus, né? Do povo de Jacó, e viriam como castigo para Esaú. Se você olhar, você pode ver aqui, a partir do versículo 19, né? 19 ao 21, ele diz assim: os do Negueb possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus.
Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Né? Glória a Deus. Né? O reino do Senhor. Os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Então, o autor da introdução ao livro diz assim: além disso, a visão de Obadias sobre a futura restauração de Sião e os salvadores no monte Sião se aplica não somente a Jerusalém, mas também à igreja nos últimos dias. Né? A igreja nos últimos dias. Então, o que acontece? A justiça de Deus, ela perpassa, né, todos os tempos bíblicos. A palavra do Senhor que foi aplicada naqueles dias do profeta Obadias, ela continua com a mesma validade. Deus continua fazendo a mesma justiça hoje, ele fará para sempre. Né? Quando o Senhor voltar para vir buscar a sua igreja, ele também vai julgar aqueles que são inimigos da igreja, inimigos do reino de Deus, inimigos do povo de Deus. E para terminar, a gente tem um esboço do livro de Obadias, que ele está dividido da seguinte maneira. Obadias, no capítulo 1, versículos de 1 a 9, fala contra o orgulho de Edom e profetiza a sua queda e a sua destruição. Olha só, uma característica dos edomitas, e aí é importante a gente falar sobre isso, né? Era o orgulho. Aquele povo era muito prepotente, e a Bíblia diz que isso também provoca a ira de Deus, né? Versículos de 1 a 9 vão falar sobre isso. Também no capítulo 1, versículos de 10 a 16, Edom será cortada e destruída por causa da sua crueldade com Judá. E nos versículos 17 a 21, Obadias profetiza sobre a futura restauração de Deus. Olha como é importante esse versículo, esse capítulo, essa divisão, o esboço aqui. Primeiro, o orgulho, né? Eram as atitudes de Edom, vão levar aquele povo à queda e à destruição. Isso nós podemos trazer para hoje, né? As pessoas com atitudes orgulhosas, a Bíblia diz isso em vários textos, que o orgulho, ele precede a queda. Então ele é um tipo de anúncio de que a pessoa vai cair, que a pessoa vai ser destruída. Deus ama a humildade. Depois, vem no segundo momento, né, a destruição dessa crueldade, ou seja, Deus já começa a aplicar a sua justiça e corta a crueldade ali dos edomitas contra Judá. E o terceiro e último lugar é o salvamento do seu povo. Deus agora se volta para Judá, que tinha sido injustiçada, que tinha sido traída pelos edomitas, né? E Deus agora vai fazer a sua restauração. Deus vai mostrar a sua graça em fazer o seu salvamento e mostrar que Deus cuida do seu povo. Então a gente vai depois trazer, cada partezinha dessa, trazer um sermãozinho aí, mostrando esses versículos e fazendo uma aplicação mais detalhada para que a gente possa edificar mais a igreja do Senhor. Tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.